Olá, ouvintes! Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Hoje, a gente vai mergulhar numa das cenas mais famosas da Bíblia, a entrada de Jesus em Jerusalém. É um momento que a gente sempre imagina como uma grande festa, né? Mas se a gente olhar de perto, bem no meio daquela celebração toda, a gente encontra algo chocante: as lágrimas do rei. E a gente vai entender o porquê. Pois é aqui que a coisa fica intrigante. Imagina só, a multidão inteira celebrando, gritando hosana, e o homenageado da festa, o próprio rei, simplesmente desaba a chorar. E olha, não era um choro silencioso não. O texto original descreve um lamento que dava para ouvir, um soluço que rasgava o som da festa. Vamos tentar nos colocar no meio daquela multidão por um instante. A energia devia ser contagiante. Era um verdadeiro desfile de vitória, com as pessoas forrando o caminho para o seu rei passar. A esperança estava no ar, sabe? Parecia um momento de glória absoluta. E aqui a gente vê o abismo que existia entre o que o povo via e o que Jesus sentia de verdade. De um lado, festa e louvor. Do outro, um coração partido, uma dor imensa. A palavra usada no original é muito forte, significa mais do que só chorar, é lamentar em voz alta, com soluços. Pensa nisso, é um coração se partindo em público, bem no meio da celebração. Então, a grande pergunta é: por que chorar bem no auge da glória? A resposta está naquilo que só ele conseguia enxergar. As lágrimas de Jesus eram como uma janela para uma realidade que a multidão ali, cega pela euforia, ignorava completamente. A visão de Jesus era panorâmica. Ele via o filme completo. Ele olhava para o passado e via os profetas rejeitados, as chances perdidas. Ele olhava para o presente e via uma adoração superficial, rituais vazios, corações endurecidos por trás dos sorrisos. E, o mais pesado de tudo, ele via o futuro terrível. A cidade em chamas destruída pelos romanos. Era o peso da história, da hipocrisia e da tragédia que estava vindo. Isso leva a gente para o centro do problema. A tragédia de Jerusalém não era falta de conhecimento. Eles tinham as escrituras, as promessas, a história. O problema era uma escolha, uma cegueira espiritual de propósito. Eles escolheram não ver. Pensa na ironia disso. Jerusalém tinha tudo: o templo, a lei, os rituais. Era como ter um manual completo sobre Deus. Mas o coração estava vazio. Era uma religião de fachada. Uma fé superficial que só escondia um vazio profundo. E essa era a verdadeira tragédia. É aqui que a história de Jerusalém deixa de ser só sobre o passado e passa a ser sobre nós, hoje. Essa análise nos força a fazer a mesma pergunta para nós mesmos, para além da nossa aparência. O que Jesus veria se olhasse para o nosso coração agora? É uma pergunta que incomoda, a gente sabe, mas é necessária. E as palavras do próprio Jesus mostram esse lamento. Não é só tristeza, é quase um aviso desesperado. Ah, Jerusalém, se ao menos hoje você soubesse o que lhe traria paz. A dor toda está nesse si, sabe? Na oportunidade que estava bem ali, na frente deles e que estava prestes a ser perdida. Essa citação nos desafia a pensar na nossa própria sensibilidade. Será que essas realidades espirituais profundas ainda nos comovem? O lamento de Jesus não é um convite para a gente se sentir culpado, mas sim para ter uma empatia profunda, para sentir o peso que ele sentiu por um mundo que se afasta da verdadeira paz. Mas olha que interessante, as lágrimas de Jesus não eram um sinal de derrota, não. Muito pelo contrário, elas apontavam para a única solução possível. Uma solução oferecida com esperança, mas também com um senso de urgência: a graça de Deus. E a mensagem central é esta: a graça de Deus é suficiente. Não importa o tamanho do erro, a profundidade da cegueira ou o peso do passado. Para quem se arrepende, a graça é como um manto que cobre absolutamente tudo. O convite, então, se torna uma jornada de 3 passos bem práticos. Tudo começa com o reconhecimento, com a coragem de chorar pelos próprios erros. Depois, vem o passo de abraçar a misericórdia que está sendo oferecida de braços abertos. E o destino final é a transformação. É voltar para casa uma pessoa diferente, renovada pela graça. É um convite para hoje. E assim, a gente volta ao início. As lágrimas de Jesus não foram derramadas por uma cidade antiga, mas por uma escolha universal. A escolha que cada um de nós faz hoje define o nosso amanhã eterno. Diante de um amor que chora e convida, qual vai ser a nossa resposta? Venha nos visitar. Estamos localizados na rua José Dias Coelho, 331,
Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.